estou vivo 5 vezes. Mãe, estou vivo, né? Deu 5 vezes. E ajudou muito. Mas a gente queria tocar um pouco agora nesse assunto. Como lidar, Nara? No dia, a gente está em casa, eu vou começar por mim. Eu estava em casa à noite, meu filho morava em Salvador, tranquilo, trabalhando no computador, assim do lado da cozinha, minha casa havia reforma, o escritório tinha também perto da cozinha. O telefone tocou, era o meu filho Fábio, que mora em Aracaju, dizendo que o Marcelo tinha sofrido um acidente, era muito grave e tal. E daí a 10 minutos eu tinha notícia da morte dele. À noite isso. Então, ali começa um mundo de informações. Nossa, e de emoções, né? Emoções. E muita gente entra em desespero. Como é que a gente poderia começar a falar para essas pessoas? Né? Porque qualquer um, se nós temos 45% dos jovens que estão morrendo, 45% metade de todas as mortes que estão acontecendo no Estado, elas são de jovens. Como é que nós podíamos começar a falar com essas famílias, Nara? Qualquer um está sujeito. Esse é um momento muito delicado, sabe, para a família, para o casal, para os filhos. Porque muitas vezes o casal, o marido, a mulher, muitas vezes se fecha na sua dor e os filhos, né, ficam de lado. E os filhos estão sofrendo, os irmãos estão sofrendo também. Mas eles muitas vezes se fecham para uma forma de proteger o pai e a mãe. Então eles pegam e se isolam, né? Então isola pai, mãe e filhos. Aí fica, né? E então esse é um momento muito delicado, que eu acho que a união, a conversa, de estarem sempre juntos, tocando naquele assunto, sabe? Não tem esse negócio de deixar não falar, não, tem que falar sobre o assunto. É uma regra, né? É muito um conselho, você né? tá falando, sabe? Falando sobre aquilo, né? Não é falar, não. E assim, uma experiência que eu tenho assim com o Marcos, sempre manda as mensagens, eu acho engraçado que sempre põe assim: obrigado por vocês me manterem vivo. O que ele quer dizer com isso? Ué, porque na verdade, por exemplo, hoje é aniversário do Marco, né? Ah, o Marco fazia 37 anos, né? 37 anos. Ah, porque o Marco fazia aquilo. Então, para nós conseguimos realmente mantê-lo vivo na nossa casa. Isso ele capta. Por exemplo, se alguém pergunta, Nara, quantos filhos você tem? Eu cheguei agora em São Paulo, pessoal, né? Quantos filhos? Eu falo 4 filhos, 3 homens e uma mulher, né? Ah, mas não tem um filho seu que partiu? Eu falei, temos, né? Ele partiu, mas ele é meu filho, ele continua vivo, ele tá, não é? A gente sabe que o espírito não morre. E tem gente que eu não vou explicar porque seria um tempo, né? Então eu falo, mas o espírito não morre. Então, continua vivo e é pela lei de Deus, né, que o amor se perpetua. Então a gente tem certeza que a gente vai... Aí, Nara, vamos voltar aqui um pouquinho. A gente sabe de casos de família em que até os pais adoeceram, se separaram. Fizeram com os filhos uma coisa trabalhosa, até de judiação, porque só... em Deus o que foi e esquece os que ficaram, né? Isso acontece muito, e muitas nas reuniões das mães, né? A gente toca nesse assunto, inclusive, né? Ou muitas vezes elas procuram para falar isso pra gente, tudo, né? E o conselho que nós damos é isso: olha, tem que não se isolar, não pode se isolar, sabe? Por mais que a gente, é o que eu te falei no começo, pode ter muita gente, mas você aquilo, né, fica aqui no fundo, você fica aquela, né, aquele vazio, mas está tudo junto ali. E os filhos, os filhos que continuam, né, precisam de sentir essa fortaleza no pai e na mãe. Nara, talvez por ter uma certa visibilidade, eu sou muito procurado. Eu escrevi muitos artigos sobre a passagem do Marcelo. A cada ano eu faço um artigo no aniversário. Mas sempre nessa linha, né, de que é possível sobreviver e de que é possível você tirar um lado positivo da morte do filho. Pode parecer estranho isso, dizer isso, né, cara? Mas tem sim. E eu tenho dito, muita gente tem me procurado também nesse momento, e por saber que frequenta lá o grupo na sua casa, elas vêm carregando uma carga tão... pais e mães carregando uma carga tão grande de culpa. É o sentimento de culpa, que nós passamos o seguinte: nada acontece por acaso. Como diz, não existe bala perdida. Se não houver o suicídio premeditado, tudo que acontece já estava programado. Então, agora, muitas vezes a pessoa tem a consciência, ela sabe o que ela fez, que é uma consciência, é um lugar que ninguém entra. Cada um sabe da sua consciência, não é? E muitas vezes pode ter motivos para... Mas por ter sido a causa, né, daquilo, não, eu acho que não. Ninguém tem. Se a pessoa não suicidar, tudo que acontece já estava programado. É muito comum, eu tenho escutado muito isso, as pessoas me dizem, se eu tivesse falado para ele,
toma cuidado, não bebe, não dirige correndo. Se eu não tivesse dado a chave do carro, se eu tivesse avisado, não teria acontecido. E aí carrega uma culpa aqui no coração. Mas não tem a culpa, nada a ver, nem né? uma mãe, nem um pai precisa ter não culpa. cabe culpa. A não ser jovem que sai alegre com o carro, né? Não sei que esteja, por exemplo, a gente fala assim, o suicídio só. Mas, por exemplo, né, eu, por exemplo, pego um ser embriagado, por exemplo, desse uma Isaac Provas, embriagado, sinal fechado, e faz aquilo lá e aconteceu um acidente, foi um suicídio, né? Então, do mais, tudo que acontece já existe uma programação. Uma coisa a gente não pode considerar, Zé Carlinara, castigo não é, né? Não, Deus não A família não pode adotar essa postura. Deus me castigou. Não. Por que Deus fez isso comigo? Por que logo eu e minha mulher, que somos tão bons, somos tão caridosos, que somos isso, somos aquilo, bons pais, e Deus nos tirou nosso filho, a nossa filha? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Essa postura não... Eu acho, Onofre, que isso não é uma postura. Uma falta de fé, né? E realmente Deus, Ele é pai, como nós somos pais. Em relação a Deus, nós somos todos irmãos. Nós, nossos filhos, todos somos irmãos. Então, nós, como pais, temos que ver nossos filhos, imaginar que Deus nos vê dessa forma também. Para Ele, o assassino, o bonzinho, todos são filhos dele. Como se eu tenho 4 filhos, um parte para o crime, todo, mas eu não vou deixar de amar esse filho, não é verdade? Então não existe castigo, não existe nada. Tudo aquilo, aí entra a reencarnação. Né? Que se você pensar que existe só essa vida para o ser humano, não existe a reencarnação, então a gente não consegue imaginar um Deus justo, pela desigualdade que existe, não é? Enquanto uns nascem bonitos, ricos, com tudo, outros já nascem aleijados, pobres, feios, outros nem chegam a nascer, já né, mesmo são abortados. Quer dizer, existe uma grande desigualdade. Então, se existe só essa vida para o ser humano, então o porquê de nós estarmos aqui? Onde fica o amor? Pô, nós temos nossos filhos, todos os pais, ué, acabou, não tem, e aí? Então, não tem porquê. Então, é onde nós acreditamos que, através das reencarnações, não é Deus que castiga. Nós fomos feitos simples e ignorantes, todos iguais, todos filhos dele. Só que com o livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, não é verdade? Escolha, né? Mas nós temos também as leis de Deus. Que primeiro as leis de Moisés, que todos sabemos que eram 10, né? Não matar, não roubar, aquilo tudo. E aí, há 2000 anos atrás, através de Jesus, que veio pela lei do amor, que inseriu as 10 leis de Moisés em 2 só. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, quem ama a Deus e o próximo como a si mesmo, ele não mata, ele não rouba. Então, tudo aquilo que nós fazemos é nosso livre-arbítrio. Como se diz, a plantação é livre, a colheita é obrigatória. É, isso é. Né? Por exemplo, então, tudo que o ser humano está passando, através das reencarnações, é como um ser humano. A criança nasce, vai para o 1º ano, 2º, vai né, mudando de ano. E as reencarnações é para nós. Né? O espírito nunca retrógrada, só que ele... Então a gente também... Outra coisa que nós temos, então, talvez os pais que já passaram por isso há algum tempo, já tenham percebido isso, ou talvez tenham agora a oportunidade de saber e procurar. Nós daqui a pouco vamos falar sobre a possibilidade das pessoas conhecerem lá o Evangelho das Mães. Mas uma outra questão, então, é que nós não há que os pais não têm que carregar culpa. Não tem. Os pais não estão sendo castigados. Ninguém é castigado. Deus, o Pai não castiga, né? Então, simplesmente nós estamos resgatando aquilo que nós plantamos, por nosso livre-arbítrio. Isso é sagrado, né? Todos nós somos seres inteligentes e temos os conhecimentos e temos a lei de Jesus, do cristianismo, né? A lei, que é a lei de Deus, né? Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, inserido nessa lei de amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, evitaria. Mas mesmo assim o ser humano continua praticando outras cidades que a gente vê aí, muitos estupros, não é, assassinatos, tudo. Quer dizer, essas pessoas muitas vezes falam assim, né, o cara matou alguém, não foi preso, sumiu no mundo. Mas aí de repente aparece na televisão, olha o homem, 20 anos preso, ficou preso e descobriu que ele era inocente. Passou 20 anos preso e era inocente. Já cansei de ver isso, né? Sim, é. Então, você acha que Deus ia permitir que um ser inocente ficasse? Não. Muitas vezes, ele, numa vida passada, ele cometeu um assassinato. Ele não está sendo punido por agora, mas pelo que passou em outro momento. Mas não está sendo punido. Ele plantou e está colhendo. Né? Outra forma, se você falar punido, é um castigo. E não há castigo. Ele está simplesmente colhendo aquilo que ele plantou. Né? Então, assim, está a justiça de Deus. Como é aquela frase do Chico Xavier, que você não pode escolher
como será a sua vida, mas pode escolher o fim. Tem uma frase dele assim, uma frase muito interessante, não tem? Não, Tem tem uma frase dele, várias você frases não dele. pode escolher como será a sua vida, mas pode escolher como será seu fim. Se alguém me ajuda, a frase me fugiu agora. Alguém que está nos assistindo puder ajudar pelo Não, Twitter, nós sabemos, por e-mail, exemplo, né, como puder vai mandar ser... informação. Então, é uma frase muito bonita. Mas você pode escolher o fim de como será a vida. Na verdade, o que nós estamos passando agora, nós não temos como evitar. Nós já plantamos lá atrás, estamos escolhendo agora. A vida Mas agora nós é uma podemos a vida é uma saber continuidade, né? como vai ser as nossas próprias reencarnações, dependendo daquilo que nós estamos fazendo agora. Porque nós somos conscientes do que nós fazemos. Né? Então, nós podemos já projetar mais ou menos como vai ser nossas vindas aqui, pelo que estamos fazendo agora. Mas aquilo que já fizemos, não tem como nós... É uma sucessão de vidas. E segundo Marco, uma mensagem dele, ele fala que numa vida passada, né, ele morreu num acidente também, filho único, a mãe, fui eu mesmo, ele diz que fui eu, suicidei, não aguentei. O pai se entregou, né, a bebida, 3 meses depois desencarnou numa cirrose hepática, não sei o quê. E ele diz, retornamos ao plano espiritual, e eu, né, meio assim, quis voltar novamente, porque eles teriam que resgatar isso aí. Então ele veio, ele quis vir com a gente. Aí ele falou assim, minha mãe se apegou ao espiritismo, né, não fez mais, não cometeu mais, né? E meu pai, através dos estudos, conseguiu superar também. A propósito disso, a gente sabe que, você sabe disso mais do que nós, que os filhos, a gente acaba, a família acaba sendo mesmo uma repetição, talvez em papéis invertidos, né? Das mesmas pessoas de outros tempos numa vida de agora, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. E agora nós vamos mais um intervalo aqui com a Nara e com o Zé Carlos. O nosso assunto hoje é filhos que partiram mais cedo. Essa frase é muito bonita. A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Na nota de uma partitura, do projeto de arquitetura, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Eu sou o Júnior Neves e convido você para estar juntinho comigo de segunda a sexta-feira no MT em Foco, o programa que é focado em você. E agora com uma grande novidade, também quero a sua companhia aos sábados, das 11h30 às 12h30, no MT em Foco especial 100% musical. TV Estrela, canal 17, Cultura. Bom, nós estamos voltando ao nosso quarto bloco, o último bloco já, o tempo voou, né? Para, Zé Carlos, quando no caso do Marcelo, no caso do Marco, que morreram também, os dois morreram por moto e os dois tiveram morte instantânea, naquele primeiro momento eu pensei assim, quem me dera ter tido a oportunidade de que ele ficasse doente e eu fosse me acostumando lentamente até o dia em que ele partisse. Depois, com o tempo, eu achei que foi melhor assim. Até porque não adianta eu ter achado que já foi e quem determinou não fui eu, né? Claro. Não adiantaria muito a minha opinião por escolher. Então, por conta dessa, cada filho teve, das pessoas que perderam filhos, um morreu de acidente de moto, o outro de automóvel, o outro morreu num acidente de automóvel, o outro morreu por suicídio, o outro morreu por uso de droga, o outro foi assassinato, o outro foi um envenenamento voluntário ou involuntário, o outro foi por alcoolismo, o outro foi por acidente inesperado, caiu da escada, coisa assim. Tem milhões de possibilidades de morte. Tem uma morte pior do que a outra? Acho que não. Onofre, sinceramente, eu acho
que um pai, uma mãe vê um filho, né, jovem, numa cama com a doença, né, que a gente, do alcance, por exemplo, ali, devagar, aquele ser sabendo que não tem, né, que não tem cura. Sinceramente, eu acho que é mais difícil ainda, sabe? Para o filho, né, para o ente querido e para os pais. Mas se um jovem morre com câncer, outro morre de acidente, essa escolha do modo como morreu, volta lá atrás, não tem a ver com castigo. É a escolha, é o processo da escolha, é o merecimento dele ou não. É mais um resgate, né? É um resgate, né? É mais um resgate. Não é um castigo. Não, como é se mais explica, um resgate, por exemplo? Pelo próprio dom do nascimento e renascimento, pela própria reencarnação. Tá? Então, é um resgate. Um exemplo, uma pessoa que, por exemplo, suicida com um tiro na cabeça. Aí nós vemos crianças nascendo com síndrome de Down, crianças que nascem já. O porquê, então, se essa criança é filho de Deus também, por que já nasce assim? Certo? De repente é uma... verdade. Pessoas que nascem muitas vezes com problema hepático grave desde pequena, sofrem. Aquelas pessoas que fizeram muito uso do álcool. Certo? Então, cada caso é um caso, mas você começa a voltar. Certo? Mas não tem uma morte pior do que a outra, porque a morte em si mesma é a morte em si mesma, né? Eu acho que não existe. A forma como morreu é irrelevante. É o que eu te falei, eu penso assim, quando eu sinto, não seria só um jovem, mas um ente querido, você vê um ente querido igual minha irmã, né, sofreu com câncer vários anos, e ela sabia que não tinha jeito, então é muito triste para a família estar convivendo ali, sabe, e ela sabendo, e a gente sabendo também que não tem, então é aquilo que vai, sabe, e eu acho que se no acidente, pra gente, os pais, é pior na hora, o choque, né, mas é o que eu falo, gente, cada caso é um caso, né, e o que realmente ajuda é o conhecimento, a pessoa poder procurar se instruir, ter fé em Deus e orar e pedir ajuda, porque eu acho que eu pedi ajuda 24 horas por dia para não... né? Nós também pedimos. Isso a é Carmen muito rezou importante. muito. E pedir ajuda é uma forma de fé em Deus, porque você pede para Deus. A Carmen reza mais do que eu. Tal. As mulheres são mais, né, mais dedicadas do que a gente. São mais sentimentais. Talvez as mulheres elas demonstrem de uma outra forma mais afetiva. Elas não têm vergonha de chorar, as mulheres são mais sensitivas do que nós homens. A gente é um bicho muito besta, né? Trava, né? Mas a Carmen reza mais do que eu, ela vai ao cemitério, eu não vou. Não vou ao cemitério é por convicção, como você também não vai, é por uma convicção. O Marcelo não está lá. Mas me parece que isso das pessoas acharem, o meu filho morreu dessa ou daquela forma, isso foi um castigo. É equivocado, né? Não existe castigo. Porque o pai não castiga. A morte é a morte, né? Eu queria perguntar agora, antes a gente encerrando, Nara, como é que as pessoas, casais, pessoas que de repente estejam nos assistindo e vivenciando uma situação como essa, e estejam naquela fase que todos nós ficamos meio que sofrendo, perdido, como é que elas podem contactar com você, lá com o Evangelho das Mães? Né? Toda primeira quinta-feira do mês, inclusive agora esse mês de dezembro, não vai ser na dia 1º, já é quinta-feira, né? E nós vamos fazer a reunião na outra semana, que seria acho que dia 8. Dia 8. Nós vamos viajar e pega mais assim já no começo, né? Tá. Então, mas nós estamos e tem o telefone, o pessoal pode ligar, né? Nós estaremos... Podemos dar o telefone? Pode dar o telefone. Qual é o telefone? Vamos falar meu é o 9973-4750. 9973-4750. 9973, você podia colocar, Marina, no Twitter e no Twitter no Twitter Carlos, nosso. Então vamos colocar no Twitter os dois telefones e no Twitter, só para lembrar, @hora marcada, o telefone é 9973, eu da Nara, 4750. E o seu, Zé Carlos? 9982 9874. Também para conseguir o livro pode se contactar nesse telefone. Pode, sim. Né? E eu sempre falo para as mães, eu vim hoje, né, antes de vir para cá, eu fui lá no Tijucal, né, a convite de uma mãe que já perdeu faz tempo, né, 1 ano que fez agora, me ligou e nós fomos lá visitar outra mãe recém. E eu sempre falo para elas, podem me ligar a qualquer hora, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, a gente conversa, sabe? Isso para mim é bom para mim também, sabe? Faz bem para a gente acho que é bem melhor para a gente do que
Porque é uma forma de a gente saber que está, sabe, dando aquela... E o que eu tenho percebido, Onofre, que essa reunião tem sido benéfica para as mães. Você tem, né, participa lá com a gente, a mãe numa primeira reunião ela chega desesperada, na segunda reunião ela já está, né, já estão... Isso, então, para a gente é muito bom. É quando as pessoas verem que não estão sozinhas, né, que não estão sozinhas nessa mesma situação... É isso que a mãe disse hoje, né, para essa mãe que nós fomos visitar em Tijucal. Olha, a gente chega lá assim, de repente aparece uma mãe que perdeu os 2 únicos filhos no acidente. Aí apareceu uma senhora lá que perdeu 3 filhos, né? Então a gente começa a ver que... Funciona mais ou menos. Até, Zé, cara, a própria dor tem hierarquia, né? Eu acho que funciona mais ou menos como, digamos, uma reunião de filhos anônimos, né? Então fica muito interessante. E realmente a pessoa vai lá para trocar experiência, digamos, do acontecido com a outra. Como já existe uma mais fortalecida que a outra... É uma psicanálise coletiva exatamente, com um certo apoio religioso, né, espiritual. E com inter-relação entre mães que passaram pelo mesmo processo e pais também. Eu queria aproveitar que você está falando, Zé Carlos, e nós já vamos encerrando. Eu queria que você falasse, dissesse como pai que você é, e que vivenciou essa experiência, dissesse para pais, homens como você, como viver essa situação. Quem já está vivendo e qualquer um que vai viver amanhã. E depois vou pedir a Nara também que fale a mesma coisa. A dor é muito grande, gente. Mas a dor, nós vamos ter que administrar ela realmente. E ela passa com o tempo, tranquilamente, não passa de todo, ela vai se amenizando. Realmente ela vai se amenizando. Então, dá a gente administrar essa dor. Agora, para a gente, o importante que no início eu falei, é que realmente a gente se conscientize estudando, para a gente procurar realmente como funciona o ser humano. Tá? Se nós não formos buscar, digamos, dentro do aprendizado, digamos, de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, se nós não formos buscar as respostas, buscar com certeza essas respostas, tá? Fica mais difícil. Mas se você estudar realmente e procurar, pode ser em qualquer, gente, não vamos colocar religião aqui no pedaço. Em qualquer que seja, digamos, a seita da pessoa, ela tem que ter a certeza do que ela é, o que ela está fazendo aqui, para onde ela vai. O dia que a pessoa se conscientizar disso, tirando, digamos... Vai descobrir que tem uma lógica, né? Tirando todos os ceticismos que foram e as credulidades, tá? A pessoa realmente vai administrar isso com mais facilidade. E como o ser humano homem, pensa mais com a razão do que com o coração, eu dou esse conselho aos homens, que ele procure estudar primeiro. Ajuda muito a gente entender isso. A mãe já é mais fácil entender esse tipo de negócio, que ela já administra pelo coração. E o coração tem uma potência muito grande dentro da nossa consciência. Então ela se muito a razão, né? Rápido. O coração amansa a razão, né? Exatamente. Nara, e você? Fala para as mães. As que sofreram e as que vão eventualmente sofrer essa experiência traumática de ter um filho partindo antes que ela. Onofre, vindo da experiência que eu te falei, que eu já tinha conhecimento, né? Para mim foi mais fácil, porque quando aconteceu eu já tinha, né, uma teoria muito vasta de 13 anos de estudo. Agora, então, o que eu aconselho à mãe, primeiro, é buscar o conhecimento também. Mas buscar o conhecimento com fé, pedindo ajuda, né? Nós temos noções de guarda, nós temos os nossos familiares que já partiram, né? Que estão sempre ligados a nós, isso é, né? Mas nunca esquecendo que, em primeiro lugar, Deus, sabe, pedindo força para ajudar, para dar força realmente, certo? E não esquecendo dos filhos que estão ali, né? Não é marido, muitas vezes, ela tem que estar administrando isso aí. Mas o conhecimento é peça fundamental para ter o consolo, o conforto. Nara, eu queria perguntar uma última pergunta para você e talvez para o Zé Carlos. O que é que o pai e a mãe não devem fazer para não maltratar o filho que já foi? Lá no plano espiritual onde eles estiveram. Eu acho que a primeira coisa, por que Deus fez isso comigo? Se ela parar para pensar, ele parar para pensar e olhar do lado, isso está acontecendo, a cada segundo está acontecendo.
Então não é com ela que está acontecendo. Isso está acontecendo o tempo todo, no mundo todo. E nesse momento agora do planeta, do mundo agora, em termos tecnológico, de inovações, urbanização, a velocidade está cada vez mais morrendo mais jovem do que antigamente. Verdade. Então, sabe, querer assim se achar que a dor é só dela, que Deus está castigando, isso não ajuda. E muitas vezes fica chamando o filho. Tem pais que ficam. Por quê? O filho, nós aqui estamos muitas vezes em família, estamos, né, com a família ao lado. E nós não sentimos o que eles sentem. Mas eles em espíritos, quando já não tem mais essa roupagem, né, material, então eles conseguem sentir a vibração da família chamando, desesperado, tudo. Então eles ficam mais desesperados ainda. Então o que é importante, não vou falar não chora, porque você não pode falar para uma mãe e um pai não chorar, isso não existe. Não. Mas chorar, entre chorar e blasfemar e querer resposta, e achar que chamar de volta, isso aí tem muita diferença. Culpar a Deus. Se culpar a Deus e se culpar também muitas vezes, porque não fiz. Não, não existe. Tem que realmente tranquilizar quem partiu. E como fazer isso? Orando, conversando com ele, sabe? Está sofrendo? Ele está, mas nós estamos... Mas chorar faz parte, você não pode pedir para um familiar não chorar. Sofrem tanto quem fica, como sofre quem vai. Olha, Onofre, eu acho que aí é meio difícil. E se conscientizar de que o retorno logo sofre, mas o espírito, ele tem condições de se fortalecer mais rápido, porque ali ele já assimilou outra parte que nós aqui não. Nós ainda estamos com essa matéria pesada, né, com o corpo, nós ainda não conseguimos. E o espírito não, logo ele já tem, né, com os familiares que já foram, então ele já tem mais. Então... ele vai encontrar familiar lá, o avô, o bisavô, com certeza. Olha, isso é a coisa mais certa que existe, sabe? Eu me lembro no livro você coloca que o Marco encontrou o avô, né? Eu tive... Foi recebido pelo avô, meu pai. Após, 3 dias depois, né, o Apolônio mandou, após a missa de 7º dia. Foi no domingo, uma médium que é amiga minha, devia ser mais ou menos 2 horas da tarde, ela me ligou, falou, Nara, eu dormi, né, e em desdobramento, que o espírito, né, a gente sai do corpo, eu fui levado até um hospital em que o Marco estava dormindo, um hospital lindo, assim, com as janelas, tudo em voal, não existia porta nem janela. E o Marco estava dormindo com o avô tomando conta dele, só que eu não sei se é seu pai ou seu sogro, porque eu não conheci. 3 horas depois, a Marina me liga, Marina Miller, né, Nara, tem mais uma mensagem do Apolônio para você. E ele vem falando justamente, o Marco está repousando no hospital com o avô paterno cuidando dele, sabe? Então... Já tinha morrido, né? Então Bom, então eu queria só para a gente finalizar, dizer que nós precisamos de... Não cabe culpa e não é castigo. E não tem morte melhor nem morte pior, morte é morte. Eu gostaria de falar que eu tenho notado durante o tempo todo, que as mães que procuram estudar e, sabe, se entregar no estudo, tudo, eu noto que elas se confortam mais rápido do que as que não. Você entendeu? Eu tenho acompanhado as mães que, né, procuram estudar e tudo, e ler tudo, a gente sente que elas se confortam bem mais depressa do que as outras. Bom, eu queria agradecer muito a Zé Carlos, a Nara, e espero que as pessoas que nos assistiram, que deram o prazer de nos assistir, tenham se localizado nessa questão toda, os que já passaram por isso, os que estão passando e, infelizmente, os que passarão. Muito obrigado, boa noite, Zé Carlos, boa noite, Nara, muito obrigado. E os nossos telespectadores, domingo agora, às 23 horas, teremos um reprise. Boa noite e até lá. Você não notou que a Carmen, depois que ela começou a estudar, você não achou que ela deu uma... O bom filho a casa torna.